Agra, seja bem-vindo ao ICL, muito bom te receber aqui, bom dia. Bom dia, obrigado a todos e a todas, é um prazer mais uma vez estar com vocês. Muito bem, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu 48 horas para que Jair Bolsonaro explique a visita de 2 dias à Embaixada da Hungria em Brasília, entre os dias 12 e 14 de fevereiro, em pleno carnaval. 4 dias antes, o ex-presidente havia se tornado alvo de uma operação da Polícia Federal e teve o seu passaporte retido. A hospedagem, assim, abrindo bastante aspas aqui, ao que tudo indica, era uma maneira dele se blindar contra uma possível investida policial. Caso tivesse um mandado de prisão ou busca e apreensão contra ele, as autoridades não poderiam entrar na embaixada. O caso foi revelado pelo The New York Times, inclusive com imagens que a gente acabou de ver. Ao ser questionado ontem, Bolsonaro disse que não existe crime em visitar a embaixada e se queixou de uma suposta perseguição. Doutora Agra, a gente quer entender, é caso de prisão preventiva ou não? Vai colar essa desculpa de que ele foi simplesmente fazer uma visita? Teve gente aqui no chat que falou, qual o problema de tomar um café na embaixada, um café de 2 dias? Não é bem assim. Vamos dividir isso em 2 partes, numa parte jurídica e numa parte metajurídica. Por que isso? Na parte jurídica, claro que há motivos para uma prisão preventiva. Por quê? Na verdade, ele tentou burlar a aplicação da lei penal, isso para mim é muito claro, e também ele quis tentar se evadir de uma possível sanção. Então, motivos para uma prisão cautelar, para uma prisão preventiva já tem. Na verdade, ele tentou se burlar. E veja que contradição. Ele foi buscar, no amparo do direito internacional, que para possibilitar que pessoas que estivessem fugindo da ditadura, e ele tentou fazer uma ditadura. E quais são os crimes ao qual estão sendo imputados nesse momento a ele na tentativa do 8 de janeiro? São basicamente 4 crimes. Que crimes são esses? São a associação criminosa, tentativa de perversão do Estado de Direito, agressão política e golpe de Estado. São 4 crimes. Então, está muito claro que ele tentou o quê? Ele tentou fazer uma redoma para se proteger de eventuais sanções. Então, aos requisitos para que ele possa ter decretado uma prisão preventiva, isso é muito claro. Mas aí vem as segundas questões. Esse é o momento específico para isso. Nós não estaríamos na esquerda, através de palavras más, através de maniqueísmo, sim ou não, dando uma narrativa a Bolsonaro, não seria melhor. E essas 48 horas, veja, a estratégia de Alexandre de Moraes é muito interessante. Ele vem cercando numa guerra de posição, paulatinamente, Bolsonaro ele vem minando, porque ele não só responde a essas 4 questões. São várias questões que devem ser investigadas. Por exemplo, qual é a participação da família Bolsonaro no caso do Marielle? Então, eu acho que ele não vai decretar a prisão preventiva, porque isso iria oferecer uma narrativa para isso. As forças progressistas desse país, nós também devemos ter essa nossa narrativa, e eu acho que ele deve fazer o quê? Deve fazer medida cautelar. Uma medida cautelar que vai deixar bem claro o caráter fugidio, o caráter pecaminoso, o caráter antidemocrático de Bolsonaro. Eu acho que a guerra de posição é muito mais abrangente do que oferecer um discurso. Doutora Agra, está falhando um pouco a transmissão, está prejudicando aqui na compreensão da gente. Eu vou pedir para o senhor reconectar e a gente segue aqui, né, Rodrigo? Eu ia só perguntar para ele, porque ele falou que em vez de decretar a prisão, de certa maneira, aquilo que a gente conversava, né, Roberta, a prisão preventiva, o doutor Agra avalia que o Alexandre de Moraes não fará isso. Em vez da prisão, até caberia, mas em vez da prisão, pode tomar outras medidas. E eu ia perguntar para o doutor Agra, que outra medida seria essa? A tornozeleira, da qual o Pedro Serrano, por exemplo, falou, porque daí você simboliza, com a tornozeleira, você passa a simbologia para o público, olha, o cara está ameaçando fugir, tanto que foi para a embaixada. Não vamos prender, porque é o que ele quer, mas põe a tornozeleira, Bolsonaro. Ou então eu repasso para o doutor Agra. Doutor, repasso para o senhor falou que em vez de prender, tomar outras medidas. Vou perguntar para o senhor entende muito mais disso. Estou aqui só especulando e levantando hipóteses. Quais seriam essas possíveis medidas substitutivas a uma prisão preventiva nesse momento? Várias. Uso de tornozeleira, ou seja,
iria deixar bem claro, porque os fatos são muito transparentes, não são um, são vários. Mas esse discurso, ele está interessando a totalidade da população brasileira? Essa é a primeira questão que nós devemos perguntar. E aí nós poderíamos fazer o quê? Evitar que ele pudesse passar ao menos de 200 metros de qualquer embaixada. Uso de tornozeleira, evitar que ele saísse à noite, fazer com que ele, toda semana, ou 15 dias, ou mensalmente, devesse prestar contas das suas locomoções no território brasileiro. Então, são várias, e seria muito maior, porque é uma guerra de posição. Nós não podemos, as forças progressistas desse país, ficar em palavras mágicas, prende, não prende. A população, o grosso ou parte significativa da população, está fora dessa discussão. Nós temos que evoluir. Evoluir em que sentido? Em dizer que Bolsonaro é pecaminoso para a democracia e dizer da importância da democracia por isto. Ele está envolvido no caso, ou há uma possibilidade da família estar envolvido no caso Marielle, aí ele está envolvido na venda de patrimônio público, ele está envolvido na questão de dilapidação do patrimônio público, e isso nós estamos fazendo. E veja que o ministro Alexandre de Moraes, de forma muito mais percussiente, ele está minando. Ele não está entrando nesse jogo da torcida prende ou não prende, que é extremamente simplista e extremamente contra as forças de esquerda. Ele está tentando mostrar paulatinamente como é o caráter pecaminoso do ex-presidente. Isso eu acho uma estratégia muito mais refinada, muito mais complexa, muito mais eficaz. Dr. Walter, um ótimo dia para o senhor. Tem uma pergunta muito clara. O que caracterizaria uma visita de um possível pedido de asilo? Que tipo de materialidade a gente precisaria para cravar? Foi pedir asilo? Olha, a materialidade seria a forma, ou seja, o pedido escrito. Mas isso nós não vamos ter. Isso nós estaríamos tentando pegar a translocação do átomo. Mas o que é mais palpável para a gente? É palpável o quê? Que ele incidiu em duas possibilidades de prisão preventiva. Ou seja, houve uma necessidade de prisão preventiva na conveniência da instrução penal, ele está destruindo provas. Veja aquela questão da minuta do golpe, lá de dezembro. E hoje é o quê? Ninguém fala. Veja o envolvimento dele na questão dos quartéis. Hoje ninguém fala porque já está provado. E, principalmente, ele está tentando se evadir de cumprir as sanções decorrentes da pena. Então ele já sabe disso, e o interessante é que no primeiro sinal de pressão, ele entra em parafuso, ele começa a fazer medidas torpes, porque isso é o quê? Isso é uma chanchada tupiniquim. Veja, entrar na embaixada da Hungria, 2 dias, ficar lá de forma visível, o New York Times tem que denunciar. Veja, a grande mídia silente em relação a isso. Então, é bem clara essa tentativa de burlar a justiça, o não acatamento, o aviltamento da justiça brasileira. Isso é bem claro. Mas isso não seria fornecer uma narrativa? Não seria melhor, como Alexandre está fazendo, paulatinamente, em cada um desses processos, e mostrando as conexões de Bolsonaro e da família em torno de tudo isso que se passou no Brasil? Então, para mim, essa formalização que você quer de forma concreta é impossível, me desculpe, mas nós já temos elementos suficientes, em demasia, para a decretação da prisão preventiva. Ou seja, juridicamente é plenamente viável. Metajuridicamente, pragmaticamente, não acharia tão viável. Que análise bem feita, doutor Perfeito. Agra. Assim, parabéns pela clareza, inclusive, e pela firmeza na sua análise, esclarecendo bastante. Era a pergunta que nós queríamos, né? Porque tem gente que ainda duvida, Rodrigo. Você entende? Aliás, doutor Agra, posso trazer, só para colaborar aqui no seu raciocínio, um artigo do João Paulo Charlot, que não é jurista, ele é jornalista de formação, mas lida bastante com a questão internacional, e escreveu um artigo, está aqui, olha, escreveu um artigo na Folha de São Paulo. E ele disse o seguinte, depois quero ouvir o senhor sobre isso. Na análise que acabo de escrever para a Folha sobre o episódio de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, chama a atenção para algo que me parece central e desapercebido. Na prática, o asilo já foi dado, entende ele. Ele entende que naqueles 2 dias, na prática, entre aspas, o Bolsonaro teve asilo. Porque naqueles 2 dias, se a polícia quisesse prendê-lo, não poderia.
dentro da Embaixada da Hungria. Esse é o raciocínio dele. Se serviu para impedir a prisão ou não, aí é outra história, aí é a interpretação de cada um. O que o senhor acha desse artigo e desse entendimento que traz aqui o João Paulo Charlot, doutor Agra? Perfeito. Inclusive, eu tinha falado anteriormente que veja que contradição. Como é que um autocrata, que é Bolsonaro, vai atrás de um asilo, que é um instituto de defesa do Tratado de Viena para se proteger. Então, que o asilo foi dado, foi. Mas o que é que ele verificou? Ele verificou que, posteriormente, não teria necessidade de continuar com essa prática, porque não havia uma urgência dele ser preso, não havia o medo dele ser preso. E aí Petros objeta isso, porque ele sai da embaixada. Quando ele sai da embaixada, o asilo que não foi formalmente dado, mas foi materialmente dado, ou seja, materialmente se concretizou, ninguém pode dizer, ele deixa de existir. Mas a questão, volta a dizer, a questão não é essa. A questão não é formal, a questão é substancial. Ou nós passamos dessa fase, ou nós vamos sempre ficar o quê? Fornecendo narrativas favoráveis a quem? A quem o defende. Essa é a grande questão. E veja que para se fazer isso, vários colegas meus dizem, Valber, tu agora, porque tu participaste do processo dele, tu está sendo favorável a ele. Veja que nível rasteiro de debate que nós temos hoje. Ou seja, hoje nós ficamos numa torcida extremamente medíocre de prenda ou não prende, quando nós deveríamos avançar isso, nós deveríamos discutir o Brasil. Ou seja, aquela questão de Marielle, os assassinos estão presos, sim, mas a infraestrutura do crime está aí. Focejante, purulante. Vocês acham que para esconder isso foi necessário apenas um deputado federal e um membro se forem culpados, um membro do Tribunal de Contas do Estado, ele seria suficiente para dar toda essa proteção? Claro que não. Ou seja, há algo mais profundo. E nosso dever é discutir isso, discutir coisas mais substanciosas, onde nós possamos aglutinar a população, parar de narrativas que não interessam verdadeiramente para a elevação da nossa população, principalmente daquelas pessoas que são comprometidas com o progresso da nação. E olha só que interessante, o Bolsonaro foi à embaixada no mesmo dia em que convocou apoiadores para irem à manifestação na Avenida Paulista. Isso em 25 de fevereiro. Vamos lembrar, né? Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado Democrático de Direito. Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Doutor Agra, o senhor tinha acabado de falar que nós temos que debater em profundidade as questões mais estruturais e não ficar só na miudeza, que para o Bolsonaro interessa a miudeza. Mas, por outro lado, nós temos aqui um personagem que desafia a justiça brasileira, desafia desde o dia que votou pelo impeachment da Dilma, levantando o nome do torturador Ustra, né? Então ele sempre fez isso e está fazendo de novo. Era só para registrar aqui esse vídeo, tinha o objetivo de registrar essa passagem do tempo, né? Ele tem o passaporte apreendido dia 8, o Vítor Orbán declara apoio a ele no dia 9, no dia 12 ele convoca para a manifestação do dia 25 em São Paulo e no mesmo dia 12 ele corre para a embaixada. Por quê? Eu acho, né, a Roberta, acho que também, a Vivian e todos que nos acompanham, muita gente interpretava a convocação da manifestação pode ser entendida como um ato de desrespeito ao processo e aí poderia ser preso. Eu não sei, talvez tenha ficado com medo, porque faz a convocação e corre para a embaixada. Ou o senhor acha que não? Queria ouvir o senhor sobre isso. Há duas contradições nesse enunciado. Tá. Duas contradições. Primeiro, ele evita atacar o Poder Judiciário. Não levem faixa, não levem faixa. Mas, ao mesmo tempo, ao fugir para a embaixada, ele vilipendia totalmente o Judiciário.
Então, esse é o primeiro ponto. Na narrativa, a gente já vê essa dicotomia aí muito clara. Como é que o discurso dele é um, a prática é a negativa muito clara, é o menoscabo do Poder Judiciário. E segundo, ele fala de Estado Democrático de Direito. Bolsonaro falar de Estado Democrático de Direito. Quem mais assentiu contra o Estado Democrático de Direito, veja, mesmo em discussões que nós podemos levar ao povão, nós podemos levar maiores dados, nós podemos levar maior conscientização. Então, a questão da prisão, ela pode ser uma questão extremamente interessante, algo extremamente pontual, mas através de circunstâncias que nós possamos ver de forma mais clara. Então, o discurso de Bolsonaro, ele é feito de quê? De contradições. Como eu mostrei agora, como é que alguém que não teve um presidente da nossa república, eu acho que nem a Médici, nem Floriano Peixoto, que aviltasse tanto o judiciário como Bolsonaro. E agora buscar proteção do devido processo legal, alguém que nunca cumpriu o devido processo legal. Alguém que defende torturador, como você fala. Então, veja que o discurso, mesmo com essas premissas, com essas palavras-chave, ele pode avançar. Perfeito, perfeito. A questão da inelegibilidade do Bolsonaro, né? Uma questão, quer dizer, ele está declarado inelegível, né? Para sair desse tema específico aqui, da saída para a embaixada e tal, ele está inelegível, isso já é um fato. Como é que o senhor tem avaliado isso, assim, do ponto de vista jurídico e também do ponto de vista político, já que há movimentos, ontem mesmo, né, Roberta e Vivian, ele fez o movimento de estar ao lado da Michelle em São Paulo, como se passasse o bastão, de certa maneira, para ela. Mas você ia complementar? Não, eu ia falar do ponto de vista prático, né? Porque ele continua no palanque. Ontem foi muito claro o que ele fez no Teatro Municipal aqui em São Paulo. É verdade. E tem muitos apoiadores dele que ainda acreditam que há possibilidade de reverter essa inelegibilidade. Então, também queria acrescentar a sua questão, Rodrigo, por favor. O doutor Agra trata muito de perto. Exatamente. Olha, ele já foi, até agora, nesse preciso momento, condenado a 2 inelegibilidades. 2 inelegibilidades. Essas inelegibilidades hoje estão no STF. Possibilidade jurídica de ser revertida. Existe. Possibilidade pragmática nenhuma. Por quê? Porque não se discute nessas 2 ações questões de fundo, questão material. Se discute questão processual. Que questão processual é essa, Valber? Questão se houve ou não devido processo legal ampla defesa. Veja, num processo foram ouvidos 12 testemunhas. 12. Em um processo, ele foi ouvido, foi possibilitado defesas a ele durante 4 meses, quase todas as defesas, 95% dos atos de defesa, alguns com cessa permissa venia protelatórios foram deferidos. Então, há possibilidade de se modificar isso? Não, nenhuma. Mas ele diz isso, obviamente, como um discurso político, para angariar o seu eleitorado. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto. Aí vem a minha parte ruim que vocês não gostam. Bolsonaro foi considerado inelegível. Bolsonaro não perdeu os direitos políticos. Ele pode participar de manifestações? Pode, claro. Isso é um direito que o cabe. Ele pode receber um salário do PL, do seu partido? Pode. Agora, ele não pode ser candidato. Isso é algo estruturante e eu acho muito difícil de ser modificado. São 2 ações, 2 inelegibilidades, o que deixará inelegível por 8 anos. Isso daí eu não tenho a menor sombra de dúvida. Lembrando que o doutor Agra foi o advogado, né? O Bolsonaro foi declarado inelegível numa ação movida pelo PDT. E foi o senhor que fez a sustentação, né, oral durante esta ação. Nas duas, é isso? Nas 2 vezes. Nas 2. Então, o Bolsonaro está inelegível a partir desta ação em que o doutor Agra teve participação central e explicou agora aqui os aspectos técnicos. Inelegível é uma coisa, mas não perdeu os direitos políticos, ele segue fazendo política. Doutor Agra, ele fica inelegível em 2026, 2030, na eleição eventual, enfim, a gente nem sabe, né, o que vai acontecer até lá, mas ele estaria inelegível também na eleição presidencial de 2030, é isso, pelos 8 anos, ou tem que calcular? Vai depender da data. Vai depender da data, porque são 8 anos, a eleição foi, acho, dia 6, primeiro turno, então até o dia 6 de outubro de 2030, se eu não me engano, acho que foi dia 6, não tenho certeza, me desculpem, até o dia 6 de 2030 ele estará inelegível, mas se a eleição for dia 7, ele deixa de ser inelegível. Mas olha, a gente discutir um fenômeno como Bolsonaro, pensar que isso sobreexiste,
até 2030 é a gente negar a possibilidade da existência desse país como nação soberana. Imagina se essa chaga dessa discussão permanecer até 2030. Aí é melhor a gente abandonar, é melhor a gente parar de crer na possibilidade de soberania desse país. Muito bem. Muito bem. Doutor, tem mais um ponto que a gente queria conversar aqui, ainda pedir a sua ajuda nos esclarecimentos aqui sobre a embaixada, é que antes da chegada de Bolsonaro à embaixada, voltando um pouco no tema, no dia 12 de fevereiro, funcionários da representação foram dispensados do trabalho. Essa dispensa gerou uma certa desconfiança, já que não é um procedimento comum, de acordo com a repórter Carla Gamba, da nossa coluna da Juliana Dalpiva no slnoticias.com.br. Eu queria perguntar se o senhor tem informação sobre isso, se essa dispensa é comum, se não é, se isso reforça que aquela de fato não era uma visita tão comum assim, como vem alegando a defesa dele, porque o Weingarten já foi às redes sociais, toda a defesa dele já, enfim, passaram algumas notas à imprensa, tratando isso como uma visita comum. A gente tem até o tweet, eu vou aproveitar para... amigos. Eu vou até aproveitar para ler, doutor. Então, ele fala o seguinte, o Weingarten, num dia está na água em Angra dos Reis, no outro está tentando desaparecer numa embaixada, é a maluquice total. Não sabem mais como conter o derretimento do governo e atacar o presidente. Presidente é o Lula, não é Jair Bolsonaro, né? Doutor. Visita comum, obviamente, não é. Ninguém vai visitar uma embaixada e passar 2 dias. Foi uma tentativa muito clara de se evadir do cumprimento dos mandamentos da justiça brasileira. Isso aí não tem nem o que discutir. 2 dias dizer que é uma visita normal? Obviamente que não. Quando se dispensa os funcionários, como uma embaixada é um espaço de extraterritorialidade, ou seja, a soberania brasileira não está ali, eles têm autonomia completa, eles podem demitir ou não demitir, dar férias ou dar feriado ou dia que eles não precisam trabalhar, como eles quiserem. Agora, claro que isso fez parte de todo um estratagema para que essa visita não fosse publicizada como foi. Porque quando ela foi publicizada, isso significa o quê? Significa batom na cueca dos objetivos reais de Bolsonaro. Que objetivos reais de Bolsonaro são esses? Prejudicar o andamento das investigações e dizer o seguinte: ora, eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito, desde que eu não sofra aplicação desse Estado Democrático de Direito. Ou seja, desde que eu seja o autocrata desse Estado de Direito. Então essa é toda a narrativa. São todas elas, são todas medidas, e a gente vai falar de um processo que é sistemático. Não é só esse caso, são vários casos, nós perderíamos aqui vários dias comentando sobre isso, onde, de forma paulatina, de forma sequencial, tenta se evadir do cumprimento das determinações judiciais. Doutor Agra, o senhor logo na abertura falou, né, chama a atenção, o primeiro órgão de imprensa a trazer este caso foi o New York Times. O senhor que conhece bem, transita pelos tribunais superiores em Brasília, conhece os bastidores da política e do mundo jurídico, mais até do que da política em Brasília, mas também da política. Chama a atenção que tenha vindo do New York Times. Pode ter sido um funcionário que passou. Depois, a nossa equipe, né, eu queria sempre fazer esse relato, a Carla Gamba, que é do site Série Notícias, obteve também as imagens na sequência. Mas chegou até o ponto isso que o repórter do New York Times é que foi ser entrevistado na Globo News. Eu não lembro de ver isso, né? A Globo News foi entrevistar o repórter do New York Times. Então, quem vazou preferiu passar para o New York Times. Seja por competência da equipe do New York Times, seja por outros motivos, que a gente pode ficar imaginando e especulando. Mas para o senhor chamou a atenção esse fato de ter sido um jornal de fora do Brasil? Bem, primeiro não foi um caso inusitado. Veja que depois da reunião dos embaixadores da tentativa de golpe, quem noticiou a tentativa de golpe foram os órgãos internacionais. A grande mídia brasileira não noticiou isso. Que eles estavam com medo, e foi publicado New York Times, The Sunday, Le Monde, El País. Eles noticiaram que eles estavam com medo de um golpe de Estado no Brasil. E olha que nós estávamos falando, num período de campanha eleitoral. Isso acontece por quê? Obviamente que tem seus enquadramentos políticos por conta do posicionamento geopolítico da Hungria, do governo do Orbán, com a questão da Rússia. Não tenho a menor dúvida que foi uma tentativa de enfraquecer. Mas isso leva o quê?
que nós precisamos ter vários e mais órgãos como o ICL que possam democratizar a justiça. Que uma coisa o Bolsonaro conseguiu, e isso dando um bypass em todas as forças progressistas. Ele tem um direcionamento onde ele conseguiu deixar de lado os grandes veículos de comunicação e estabelecer um diálogo direto com a população. Sim. Coisa que vários candidatos nossos, várias pessoas que são progressistas, não conseguem. Bolsonaro, queira ou não, ele conseguiu isso e nós não podemos deixar de lado. Ou seja, a imprensa brasileira, os grandes, a mídia formal, cristalizada no Brasil, está ultrapassada, tanto é que há necessidades bem mais claras de levar essa notícia para os órgãos internacionais. É isso. Mas não é a primeira vez, infelizmente. Tem uma pergunta do nosso chat, só para a gente encerrar a nossa entrevista, que diz o seguinte, olha, o Júlio César Silva, ele pergunta o seguinte para o senhor: por que o Bolsonaro não estava sendo monitorado pela Polícia Federal? Interessante, né? Boa pergunta. Interessante. Para ser monitorado no Estado de Direito, nós estamos no Estado de Direito, não é o Estado autocrático de Bolsonaro, onde ele investigava as pessoas como ele queria, isso ficou muito claro, isso é mas um crime de Bolsonaro, precisa-se de uma autorização judicial. Precisa-se de dados muito claros da autoria de um crime, indícios necessários de um crime da autoria. Todas as questões de Bolsonaro é muito claro, não precisa investigar mais. Está tudo muito bem cristalizado. Então, haveria necessidade de uma autorização judicial para investigar Bolsonaro agora? Eu acredito que não. Seria mais o quê? Seria mais um ato para vitimizar Bolsonaro. E quem faz esses atos para vitimizar Bolsonaro? Pessoas que de boa fé, eu tenho certeza de boa fé, mas com uma pulsão inaudita que alguns querem vingança. E no Estado de Direito, eu gosto muito de uma frase: o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Ou seja, eu tenho que levar a proteção dos direitos fundamentais tanto para Bolsonaro quanto as pessoas que sofreram com o Bolsonaro as perseguições. Então, o Estado de Direito, ele não reconhece as pessoas por fulanização. Ele é um Estado para todos e para todas.